Então vamos resolver agora a questão 85. Ela fala o seguinte, essa questão aqui é interessante que a gente tinha que lembrar lá do ciclo de Carnot. Era só lembrar que você conseguiria resolver a questão, né? O gráfico pressão P por volume V, a seguir representa uma série de transformações termodinâmicas pelas quais passam uma amostra de gás ideal em uma máquina térmica. Então, aqui a gente tem que saber o seguinte, e só saber isso aqui a gente vai resolver a questão. Então, vou botar aqui o rendimento, né? O rendimento. Se a gente for lá no ciclo de Carnot, você vai ter aqui, ó, T, né? T2 dividido por T1. O que significa o T2? O T2 é a fonte fria. Fonte fria. E o T1 é a fonte quente. Fonte quente. Então, o que você conclui aqui olhando para essa fórmula, né? Para essa fórmula aqui. Quanto maior for aqui a diferença de temperatura, né, entre esses dois, né, melhor vai ser o seu rendimento. Porque quanto maior for a diferença de temperatura, menor vai ser esse valor, né? Por exemplo, se eu tenho a temperatura de 300 graus aqui e tenho a temperatura de 100, né? No caso aqui, perdão, de 100 aqui, né? E de 300 aqui, né? Eu tenho um número. Agora, se eu aumentar essa diferença aqui, eu vou ter o quê? Um número ainda menor. Então, quanto menor for esse número, maior é o meu rendimento, certo? Quanto menor for essa divisão, menor será o meu rendimento. E aqui, onde que eu identifico a temperatura? Lembrando que a temperatura aqui é vista por isotermas, que passa o quê? Exatamente nesses pontos aqui, né? São mais ou menos isso aqui, né? Ó, que passa aqui nesses pontos, certo? Lembra lá do ciclo de Carnot. Então, aqui eu tenho a temperatura. Agora, entenda que esses dois aqui, se eu aumentar a mesma proporção do calor captado e emitido, quer dizer, se eu aumentar a temperatura aqui e aumentar aqui igualmente, não muda nada. Se eu diminuir, também não muda nada. Então, essas duas aqui já não tem nada a ver, né? Então, eu fico aqui entre aumentar. Se eu aumentar o valor da pressão 1, então se eu aumentar aqui, ó, aumentei a pressão, o que vai acontecer? Esse ponto aqui, ele vai subir. Ele subindo, o que acontece? Eu diminuo o quê? A minha diferença de temperatura. Se eu diminuo a minha diferença de temperatura, automaticamente eu diminuo meu rendimento. Como eu quero aumentar o meu rendimento, né? Que ele fala que assinale entre as três alternativas, aquele que indica corretamente uma única mudança no ciclo representado no gráfico que aumentará o rendimento dessa máquina térmica, qual é? Então, vou ter que diminuir a pressão. Conforme eu vou diminuindo aqui a pressão, né? Eu diminuo a pressão, eu aumento a minha diferença de temperatura, quer dizer, eu diminuo essa temperatura, estou diminuindo aqui essa temperatura, diminuindo a pressão aqui, né? O ponto. Eu estou diminuindo a temperatura, automaticamente eu estou diminuindo essa diferença, essa divisão. Se eu diminuo essa divisão, eu aumento o meu rendimento. Tá bom? Então, a resposta certa aqui é a letra D. Eu tenho que diminuir o valor da pressão, né? Por causa das isotermas. Isoterma, você sabe, que indica a temperatura, né? Então, quanto mais baixo, menor a temperatura da isoterma. Quanto mais para cima, maior a temperatura. A gente tem que aumentar essa diferença de temperatura para poder fazer o quê? Para poder aumentar o rendimento. Pela atenção, muito obrigado e até a próxima.